Muito bem, meus irmãos, nós vamos retomar a nossa série de estudos e eu imagino que hoje nós vamos terminar esta série, não é? É uma série temática, o nosso tema tem sido o tema Vivendo e Morrendo para a Glória de Deus. De fato, é uma série de estudos onde nós por meio do qual nós procuramos ter uma compreensão mais bíblica da experiência da morte. Nós escolhemos esse tema quando escolhemos pensando numa demanda ministerial, não é? Nós estamos saindo de uma pandemia e nesses 2 últimos anos a morte mostrou a sua cara de uma maneira muito ameaçadora, não foi? Então eu pensei, acho que nós precisamos voltar ao velho livro para entender melhor essa experiência de morrer, não é? Então, esse foi o nosso propósito. Hoje vamos, se Deus quiser, terminar esta série. A partir da semana que vem, na quarta-feira que vem, nós devemos iniciar, se Deus quiser, uma nova série de estudos. Desta feita, nós não vamos ter uma série temática, não vamos escolher um tema e analisar o tema na Escritura, nós vamos estudar um livro da Bíblia. Então, nós vamos tratar de vários temas. A nossa série de estudos será em primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos estudar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Se fôssemos dar um tema à nossa nova série de estudos, talvez o tema seria Problemas de uma Igreja Local. Então, esse pode ser o nosso tema a partir de quarta-feira que vem. Problemas de uma Igreja Local. Justificativa. Eu tenho percebido que há muitos irmãos entre nós, procedentes de outras tradições cristãs, que têm muitas perguntas que estão sendo feitas, e eu imagino que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios vai responder muitas destas perguntas. Então, vamos todos nós nos debruçar aí durante algumas semanas na primeira epístola de Paulo aos Coríntios e tomar a Deus nos dê respostas para estas perguntas, para estas inquirições. Mas, por enquanto, vamos terminar a nossa série que iniciamos, não é? Já há algum tempo. O presbítero Ildei já orou, nós já oramos, mas vamos, mais uma vez, pedir ao Senhor que abençoe o nosso tempo de estudos. Senhor, nós damos-te graças por nos permitires voltar a esse local. Nós, de maneira regular, temos nos encontrado aqui nas noites de quarta-feira, a fim de gastarmos o nosso tempo estudando a Tua palavra. Mas nós não podemos e nós não queremos fazer isto sem a iluminação do Espírito Santo. Nosso esforço para compreender as Escrituras será em vão, será inútil, se o Senhor não iluminar a nossa mente, o nosso coração, nos ajudando a compreender corretamente o sentido do texto bíblico e nos conduzindo à obediência à Tua palavra. Portanto, Senhor, é isso que pedimos agora. Ilumina-nos, abra nossa mente, abra os nossos olhos, destranque os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que até aqui nós falamos da experiência da morte
tendo assim em mente a nossa própria experiência de morte, a nossa própria morte, não é? A nossa preocupação até aqui parece ter sido mais sobre como enfrentar a nossa própria morte. Mas hoje, nesse nosso último estudo da série, nós vamos falar um pouco sobre como lidar com a morte dos nossos queridos, não é? Não a nossa própria, mas a morte dos nossos entes queridos. Todos nós, não é? Que aqui estamos, certamente já passamos pela experiência de sepultar um ente querido, não é? E eu posso dizer, sem medo de errar, que se Deus nos der uma vida longa nesse mundo, tem muita morte aí no futuro com a qual nós vamos ter que lidar, não é verdade? Todos nós, sem medo de errar, haveremos ainda de passar pela experiência de sepultar queridos nossos. Então, nós precisamos também aprender a lidar com essa experiência de sepultar entes queridos. Uma passagem útil, nós vamos olhar para ela agora, é a passagem que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia, primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Eu farei a leitura dos versos 13 a 18. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Ouçam o que o Espírito Santo diz aqui, por meio do apóstolo Paulo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero que vocês observem qual é o propósito de Paulo nesta porção aqui. Verso 13, Paulo está dando esclarecimentos, ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito desse assunto. Verso 13, então, Paulo quer esclarecer os seus leitores a respeito do assunto que é a morte de entes queridos e qual é o propósito de Paulo.
verso 13 ele diz: para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, observem aqui, Paulo não está dizendo aos seus leitores que eles não deveriam se entristecer com a perda de entes queridos. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele não diz, não se entristeçam. Então, a tristeza pela perda de um ente querido, nós podemos dizer, à luz da Bíblia, é algo legítimo. Então, não há nesta passagem nenhuma proibição da parte de Paulo e, portanto, da parte de Deus, considerando que Paulo está falando sob inspiração de Deus, não há da parte de Deus nenhuma recriminação, nenhuma proibição da tristeza daqueles que têm que passar pela experiência de sepultar um ente querido. Essa tristeza é legítima, essa tristeza deve ser vivida, experimentada, vivenciada. Então, isso tem que ficar claro. Paulo está dizendo aqui aos seus leitores que eles devem se entristecer. É isso que ele está dizendo, quando os seus queridos morrem. Mas notem que Paulo quer que eles se entristeçam de um modo determinado, que eles vivenciem essa dor da perda de um ente querido de um modo específico. Então, nós podemos dizer, à luz dessa passagem, que tem um jeito cristão de entristecer-se, não é? Tem um jeito cristão de encarar a dor da perda de um ente querido. Então, Paulo está dizendo aqui aos seus leitores que eles podem, que eles devem se entristecer de maneira profunda, não é? E, no entanto, ele diz que eles devem fazer de um jeito distinto dos demais, não é? Então, tem um jeito cristão de entristecer-se. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, e eu quero enfatizar, é que nada há de ilegítimo, nada há de errado com a tristeza pela perda de um ente querido. Eu estou enfatizando isso, estou frisando isso, porque a gente corre o risco de achar que a atitude cristã diante da morte de um ente querido é aquela atitude assim, estoica, não é? Que é o estoicismo? O estoicismo é uma corrente filosófica cuja marca, cuja característica dessa filosofia é a imperturbabilidade, ou seja, a impassibilidade, a resignação, não é? Para o estoicismo, o homem sábio, a pessoa apta para experimentar a verdadeira felicidade é aquela pessoa que não se deixa perturbar, não é? Que é indiferente, ele é impassível, isso é, nada se passa com ele, ele não é afetado pelas coisas que acontecem, por nenhum sentimento, por nenhuma paixão.
ele não é afetado nem pela alegria, nem pela tristeza. Ele é impassível, ele é imperturbável. Então, esta é a marca de uma pessoa sábia, não é? Da verdadeira hombridade, da verdadeira humanidade. Isso não é cristianismo, isso é estoicismo, mas tem muita gente que acha que a atitude cristã diante da morte deve ser assim de imperturbabilidade, não é? Tem gente que acha que essa é a atitude cristã. É aquela atitude, engole o choro, não é? Engole o choro. Então, tem muita gente que acha que ser cristão é engolir o choro. Mas aqui, nessa passagem, a gente pode dizer que Paulo não está dizendo que você deve engolir o choro. Paulo diz, você deve entristecer-se, não é? Não como aqueles que não têm esperança. Então tem um jeito cristão de entristecer-se. Não é errado o cristão entristecer-se diante da morte de pessoas queridas. Isso é um engano. Mas veja bem, há diferentes versões, né? Eu tô exagerando aqui da questão de engole o choro, não é? Isso é um exagero. Pode ser que tenha alguém que chega a esse ponto, mas normalmente a gente fica tentando argumentar com pessoas em situação assim de perda, na melhor das intenções, querendo consolar, e a gente fica forçando a barra para que a pessoa encare aquela situação de uma maneira natural, como se fosse natural perder um ente querido, não é? Tim Keller tem um livro em que ele analisa esses 3 eventos da nossa experiência, né? Nascimento, casamento e morte. Um livro bom do Tim Keller. E, na parte em que ele analisa essa questão da morte de entes queridos, ele conta a respeito de um casal que estava tentando consolar o filho de 7 anos, cujo primo, não é? Havia falecido, e a abordagem foi mais ou menos essa, não de engole o choro de maneira assim tão insensível, mas de maneira sensível, amorosa, dizendo, olha, a morte é perfeitamente natural, filho, não tem nada de errado com a morte. Olha, quando você morre, aí o seu corpo vai para a terra, enriquece o solo, e outras coisas podem crescer, não é? Então, você viu lá no Rei Leão, é assim que funciona, a vida é assim mesmo, como se a morte fosse parte do ciclo natural da vida. E o Keller diz que o garoto, em vez de ser consolado com esse discurso dos pais, saiu chorando e gritando, eu não quero que ele se torne adubo, não é? Que o primo se torne adubo. E o Tim Keller faz o seguinte comentário, olha, a teologia da morte dessa criança estava mais próximo da Bíblia do que a teologia dos pais, não é? Ou seja, o que essa criança está dizendo é, a morte não é natural. Dói, não é para ser assim, não é? Nós já vimos a razão pela qual a experiência da morte é algo antinatural. A morte não é o ideal. Ela não é correta no sentido de ser antinatural. E por isso é natural que nós choremos, que nós nos entristeçamos. Então, a Bíblia nos instrui não apenas a chorar, mas inclusive a chorar com os que choram. Não é verdade? Lembram daquele episódio da morte de Lázaro, o amigo de Jesus lá de Betânia?
Quando Jesus chegou lá e recebeu a notícia da morte de Lázaro, ele não virou para as irmãs de lá e falou: engole o choro, levanta a cabeça, para com isso. O que Jesus fez? Chorou junto. Ele chorou junto, não é? Então ele não mandou engolir o choro, ele não mandou levantar a cabeça. Ele entendeu perfeitamente que a morte tem uma natureza antinatural, né? Uma natureza antinatural, uma redundância aí. Mas não era para ser assim. Ela é inimigo. A Bíblia diz que a morte é inimigo. Então, essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui com essa passagem de 1 aos Tessalonicenses, à luz do ensino geral da Escritura, não é? Uma outra passagem, então, já citei duas passagens, né? Lemos 1 aos Tessalonicenses, Paulo diz, não se entristeçam como os demais, não é? Então, está subentendido, entristeçam de uma maneira diferente. Citei rapidamente o episódio de Lázaro, no Evangelho de João, você conhece a passagem, então você pode se lembrar aí de que Jesus não mandou as irmãs de Lázaro engolir o choro, ele não chegou lá e disse, nada de drama, pode parar com esse drama. Não, ele entendeu aquela situação e chorou junto. Mas há uma outra passagem bíblica que confirma esse ponto da legitimidade do luto, da dor, não é? É legítimo. Eu estou me referindo a Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Eu creio que aí nós temos uma passagem que é muito útil, muito significativa para o entendimento nosso dessa dor legítima de perder alguém e sepultar um ente querido. Abra Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Acompanhe aí a leitura que eu farei nos versos 18 a 22, tá? Jó, capítulo 1, versos 18 a 22. Também este falava ainda, quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, Jó está recebendo aí a notícia da morte dos seus filhos, não é? Agora, veja a partir do verso 20 a reação de Jó. Como é que Jó lidou com essa notícia dura da morte de queridos dele, os filhos. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Curiosamente, a gente fica assim surpreso com a adoração de Jó, e é atitude bela e inspirativa para todos nós, não é? Ele adorou a Deus dizendo, verso 21, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, notem que a adoração de Jó, esta reação surpreendente diante da perda, não é uma atitude de insensibilidade, não é. Jó sentiu a sua dor
curtiu o seu luto. Onde é que a gente vê isso aqui? Olha só. Então Jó, verso 20, se levantou, rasgou o seu manto. Rasgar as roupas era uma expressão de dor, tristeza. Era uma maneira de entristecer-se. Era uma forma de dar expressão à dor do coração. Então, uma pessoa, ela expressava a sua dor, ela demonstrava que estava com o coração partido, não é? Dolorido, angustiado, rasgando as suas vestes. Às vezes angustiado pela perda. Às vezes a Bíblia fala da angústia e da dor da culpa, ou seja, alguém sob convicção de pecado se entristecia e às vezes expressava isso rasgando as roupas. Lembra que o profeta diz que não deveriam rasgar as roupas, mas rasgar o coração, não é? O que ele está denunciando aí é uma atitude hipócrita. Alguém que só rasgava a roupa para aparecer, para falar que estava triste pelo pecado, sem estar de fato arrependido. Então, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, diz o profeta. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: rasgar as vestes é entristecer-se. Jó rasgou o seu manto. Então, Jó sofreu intensamente, entristeceu-se com a perda dos seus queridos filhos. Veja bem, aí diz que ele não só rasgou o seu manto, ele rapou a cabeça. Então, esta era uma outra maneira, naquela cultura, de expressar a tristeza, de expressar a dor, não é? Alguns vestiam de saco, não é? Pano de saco. Outros punham cinza na cabeça. Era uma maneira de expressar, de entristecer-se publicamente. Ele está tornando pública a tristeza que está lá escondida no seu coração. Ele está contando para todo mundo a sua dor. Ele está expressando a sua dor. Então, aqui está Jó, não é? Curtindo o seu luto, entristecendo-se profundamente, não é? Em nada a atitude de Jó lembra insensibilidade. Em nada a atitude de Jó lembra o estoicismo, não é? Ele não é um estoico, ele é um crente. E crente chora, crente rapa a cabeça, rasga as vestes, quando está passando pela dor, pelo luto. Então, essa atitude de engole o choro não é uma atitude bíblica, não é uma atitude cristã. Jó, nós temos o testemunho do próprio Deus que ele era um homem crente, não é verdade? O próprio Deus diz que ele era um homem íntegro e que se desviava do mal. Portanto, a gente não pode colocar em dúvida a fé de Jó. O fato de ele estar chorando a perda dos seus filhos não coloca em xeque a sua fé. Não significa que ele seja um cristão imaturo, não é? Ele era um servo do Deus Altíssimo e tem o testemunho do próprio Deus de que ele não era um crente bola murcha, não. Era um homem íntegro e ele se desviava do mal. Esse é o testemunho que a própria Bíblia dá a respeito de Jó e da sua fé. Então, eu acho que fica claro até aqui que a tristeza é a atitude recomendável
pela Escritura, não é? Diante da perda de um ente querido. Isso é aceitável, é recomendável, é legítimo e é bíblico. Mas eu disse no início que lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo faz uma ressalva: vocês devem se entristecer, mas se entristecer de uma maneira diferente dos demais, não é? E a pergunta é: por que razão não devemos nos entristecer? Ou seja, antes, qual é a diferença entre a tristeza cristã e a tristeza dos demais? A diferença, Paulo diz claramente lá, não é? Ele diz lá que não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Então, o que faz a diferença? A esperança cristã, não é? Essa é a diferença entre a tristeza do crente e a tristeza do ímpio. A diferença é exatamente esta, é que uma é uma tristeza com esperança, a outra é uma tristeza sem esperança. Essa é a distinção que Paulo faz, não é? A tristeza cristã é uma tristeza diferente porque ela vem associada à esperança cristã. Mas esperança de quê? Que esperança é esta? Paulo diz aí claramente que é a esperança da ressurreição. Olha o verso 16, vamos voltar lá para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, não é? Nós já lemos esta passagem, mas veja aí, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, novamente, no capítulo 4, e percebam aí, ele diz aí, não queremos, verso 13, não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já morreram, a fim de que vocês não se entristeçam, como aqueles que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, verso 15, por palavra do Senhor, isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Verso 16, aqui que mais nos interessa agora. Porquanto, aqui está a resposta da pergunta que eu fiz. Por que é que nós temos esperança? Que esperança é essa? Por que é que nós nos entristecemos de maneira diferente? Ele diz, porquanto, ou seja, porque, resposta, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E o que vai acontecer na vinda do Senhor? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ele diz aí. Então, que esperança é esta esperança que nos faz entristecer de uma maneira diferente? É a esperança da ressurreição. Por que é que nós temos esperança? Porque o Senhor tem nos ensinado e nos dito que na vinda do Senhor, os mortos ressuscitarão. Então, é a esperança de que a morte não terá a palavra final. É a esperança de que a última palavra não é da morte. É a esperança de que a morte tem
prazo de validade. Ela será extinta, ela será aniquilada, ela não fará mais parte da nossa experiência a partir do momento em que Cristo volte. Então, entristecer-se sem essa esperança é entristecer-se de maneira ímpia. Então, Paulo está dizendo, vocês não podem ignorar isso. Vocês não podem esquecer esta verdade, porque isso muda a maneira como você lida com a morte. Não é? É esse conhecimento, é você saber, é você admitir esta verdade que ajuda você a lidar com o luto, a lidar com a morte. Então, é isso que Paulo está dizendo no verso 16, não é? Então, por que é que nós não devemos nos entristecer como os que não têm esperança? Porque na vinda do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esperança. Aqueles que não têm esperança. Deixe-me fazer aqui algumas considerações que eu creio que vão ser muito úteis para nós. Primeiro é o sentido do conceito bíblico de esperança. A gente precisa dizer isso vez após vez, porque na nossa cultura, no nosso entendimento, na nossa conversação comum, esperança é um conceito de probabilidade. Quando você fala assim, olha, eu tenho a esperança de... Você está dizendo, olha, eu desejo, eu espero que aconteça, é uma possibilidade, não é assim? Quando você fala, olha, eu estou na esperança de trocar de carro no final do ano. Não é? Ou seja, pode ser que eu troque, pode ser que eu não troque. Então, na Escritura é diferente. O termo grego para esperança, ele não tem esta conotação de probabilidade. A palavrinha eupis, palavra grega. De fato, quando você traduz por esperança no português, a palavra acaba perdendo um pouco o seu sentido. Ela empobrece um pouco, porque muda o sentido, não é? Tradução tem isso. Nem sempre você tem uma palavra equivalente na outra língua com toda o seu universo de significado. Então, como você não consegue uma palavra que seja tenha exatamente os mesmos contornos de significado, aí você pega aquela que mais se aproxima, não é? Então, você precisa saber que quando você lê na Bíblia sobre esperança cristã, você está falando de certeza. Certeza. É algo certo. Algo líquido e certo. Tá? Então, Paulo está dizendo, você não deve se entristecer como aqueles que não têm a mesma certeza que você tem. Tá? Essa certeza sua de que a morte não terá a última palavra, muda a maneira como você lida com a morte. Você se entristece, sim. Paulo está dizendo, não estou mandando você engolir o choro, mas eu estou lembrando a você que a sua certeza lhe ajuda a entristecer-se de uma maneira diferente. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está mandando engolir o choro. Ele está dizendo que tem um jeito cristão de entristecer-se por causa da esperança da ressurreição, por causa da certeza da ressurreição. Mas há uma outra consideração que eu quero fazer e eu julgo que será útil a vocês. Aí no verso 16 que nós lemos, Paulo diz assim,
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e aí ele diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui eu quero ajudar você a entender uma questão, não é? Muita gente lê esse texto e tem uma linha de interpretação, tem um jeito de entender isso. Muita gente acha que esse primeiro aí, ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Muita gente entende que está subentendido aí que os mortos sem Cristo ressuscitarão depois. Então tem muita gente que acha que Paulo está dizendo, olha, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois tem um lapso de tempo, e aí sim tem uma outra ressurreição só daqueles que morreram sem Cristo. Então tem uma linha de interpretação bíblica, tem uma linha teológica que diz que haverá duas, alguns acham que terão 3 ou até 4 ressurreições. Então, acham que terá uma ressurreição só dos crentes, alguns dizem, olha, depois de 1000 anos, que é o milênio, aí terá uma outra ressurreição dos ímpios. Irmãos, será que é isso que Paulo está dizendo aqui? Eu acho que não, eu acho que não é difícil você perceber o que Paulo está dizendo aí. Depois de dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, o que vem depois? Ressurreição de ímpios? Não, olha o verso 17. Está claro no verso 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então fica claro que ao dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, Paulo está dizendo que eles ressuscitarão primeiro, isto é, antes dos crentes que estão vivos na vinda do Senhor serem arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, não é ressuscitarão primeiro antes da ressurreição dos ímpios. Ressuscitarão primeiro antes que os vivos sejam arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Qual é a preocupação de Paulo nessa passagem? Que tipo de ignorância Paulo está dissipando? Lembra, ele começou dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Que tipo de ignorância? É uma ignorância a respeito dos que já morreram. O que eles estavam pensando a respeito dos que já morreram? Veja o verso 15 de 1 aos Tessalonicenses aí. Final do verso 15 ele diz, de modo algum precederemos os que dormem. Qual era a ignorância, qual era a dúvida, qual era o temor, qual era o medo? O medo de que os vivos, quando Cristo voltar, tivessem precedência sobre os que já morreram. O problema era o seguinte, os crentes de Tessalônica estavam assim preocupados. Estão esperando o Cristo voltar? Está demorando? Cristo não vem? Está demorando? E queridos meus estão morrendo? E se Cristo voltar hoje? Coitado, meu pai que esperou tanto tempo o Cristo voltar, morreu o ano passado, vai perder. Coitado do meu pai, que pena. Esse atraso de Cristo vai causar prejuízo para os que dormem, para os que morreram. Esse é o problema.
Essa é a ignorância que Paulo está dissipando. Paulo está dizendo, gente, calma. Quando Cristo voltar, de modo algum, nós, os que estivermos vivos, precederemos os que dormem. Ou seja, nós não teremos nenhuma vantagem sobre eles na vinda de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque eles ressuscitarão primeiro, isso é, antes de nós irmos para encontrar com Cristo, eles ressuscitarão. Então eles irão conosco para encontrar com o Senhor nos ares. Então esse primeiro aqui, ressuscitarão primeiro, não é antes da ressurreição dos ímpios, mas é antes de nós nos encontrarmos com Cristo. Isso é, nós não vamos nos encontrar com Cristo sem eles, sem os que morreram. Eles estarão na nossa companhia. Veja bem o verso 17, ó. Depois, nós os vivos, os que ficarmos na vinda do Senhor, se o Senhor voltar e nós estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com quem? Com eles, isso é, com os que já morreram. Por quê? Porque eles ressuscitarão primeiro. E aí todos nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares. Entendeu qual é o ponto aqui? Então, Paulo não está ensinando aqui duas ressurreições, uma de justos e outra de injustos, separada por um espaço temporal. Há uma passagem bíblica que sugere para nós uma única ressurreição. Dê uma olhada em João, capítulo 5. Eu creio que essa passagem, ela indica, sugere, não fala claramente, mas para mim, ela sugere. 5, 28, 29. Jesus é que está falando. Vejam bem. 5, 28, 29 de João, Evangelho de João. Jesus disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, num determinado momento, o que vai acontecer nessa hora? Em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Não é? João dizendo aí que quando Jesus vier, todos vão ouvir a voz dele e sairão do túmulo. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, parece aqui que há um único momento, em que todos, justos e injustos, ressuscitarão obedecendo à voz do Senhor. Alguns ressuscitarão para o juízo, outros para a vida. Uns para a condenação, outros para a vida eterna com o Senhor. Então, parece que é uma única ressurreição. Mas o nosso ponto aqui era só lembrar a vocês que aquele primeiro lá de 1 aos Tessalonicenses 4, 16, não significa dupla ressurreição. Eu estou dizendo isso porque qualquer livro que você leia aí, de escatologia, qualquer não, né? Se você se debruçar sobre o assunto de escatologia, você vai esbarrar com essa tese, com essa possibilidade, e é bom que você saiba disso, tá bom? Que há esta linha aí de entendimento, não é? Agora veja bem, uma outra coisa que eu quero esclarecer. Verso 17 aí de 1 aos Tessalonicenses 4 diz o seguinte: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim
estaremos para sempre com o Senhor. Eu disse aqui várias vezes nesta série de estudos que o nosso destino final não é uma existência etérea por aí, em algum lugar no universo, mas eu estou convencido de que é na nova terra. E eu creio que se há descontinuidade da velha terra para a nova terra, a descontinuidade, eu creio que há continuidade da velha terra para a nova terra. Então, a velha terra foi Deus que criou, ela é boa. Eis que tudo que Deus fez é muito bom. Então, o que Deus fez e é bom, vai permanecer, ok? Agora, é claro, a velha terra está corrompida pelo pecado. A corrupção terá descontinuidade. Mas a boa criação de Deus, ela não será descartada, ela será purificada, entendeu? É a mesma criação de Deus que permanecerá. Então haverá continuidade e descontinuidade e nós estaremos para sempre com o Senhor aqui. Parece que Paulo está falando que nós estaremos existindo de maneira etérea com o Senhor nos ares. Vamos olhar novamente o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Parece que nós estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Parece que é isso que Paulo está dizendo. Mas, irmãos, não é esse o ensino geral da Escritura, não é? A boa teologia mostra que a boa criação de Deus, ela será redimida. A Bíblia diz que a criação geme, aguardando o dia da restauração de todas as coisas, não é? Então, o ataque do maligno não inviabilizou a criação de Deus. Não significa que ele causou um dano irreversível, que Deus vai ter que jogar fora e fazer uma nova criação. Não, ele está restaurando a sua criação. Então, como é que a gente entende isso aqui? Parece que Paulo está falando que nós estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Irmãos, de fato, uma maneira de entender isso é você prestar atenção no termo para o encontro do Senhor nos ares. O termo grego aqui usado para o encontro, esse encontro, era um termo técnico da época. Então, se usava esse termo encontro, a palavra grega, ele era usado, e qualquer pessoa entenderia, para falar da recepção de um soberano numa cidade. As cidades, na ocasião, eram cidades muradas, não é? E quando uma cidade recebia um soberano, ou seja, o imperador vai visitar a cidade tal. Então, normalmente, a liderança da cidade, uma comitiva, ia recepcioná-lo à porta da cidade. Não é? Aí vinha o imperador com a sua comitiva, e ele era recebido à porta da cidade. A liderança da cidade dava as boas-vindas, e ele entrava cidade adentro, num cortejo do imperador, e ele era recebido, então, na cidade. Para esse ato de recepcionar um soberano, o termo grego é o mesmo que está aqui, encontro, não é? Essa era a palavra. Então, por exemplo, o imperador vai visitar a nossa cidade semana que vem. Aí nas ruas as pessoas conversavam, vem cá, você vai no encontro? Quer dizer, essa palavra já dizia tudo, você vai no encontro? O cara já sabia o que é. Você vai lá para ver o imperador chegar?
não é? Então, essa é a ideia. Então, como o Espírito Santo colocou na mente, no coração de Paulo, esse termo, a gente chega à conclusão de que Paulo estava pensando nessas recepções. Então, é uma ilustração da vinda do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que quando Cristo vier, não é? Para consumar o seu reino nessa terra, nós vamos participar do encontro. Vamos recebê-lo, não é? Nos ares. Então, a ideia é que vamos dar as boas-vindas no portão da cidade, volta com ele em cortejo e estaremos para sempre com o Senhor na nova cidade. Nova Jerusalém que descia do céu, ataviada como noiva para o seu esposo, não é? E nós habitaremos para sempre com o Senhor nessa terra totalmente restaurada. A morte não mais existirá. Não haverá lágrima, não haverá corrupção, não haverá vírus, não haverá pandemias, não haverá nada disso, e o Senhor habitará conosco, não é? Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, não é? Pelos séculos dos séculos. Isso enche a boca d'água, não enche? Quando eu era criança, eu não me sentia muito entusiasmado, não, porque eu pensava que eu ia ficar numa nuvem, batendo asinha assim. Eu falava, esse negócio é muito ruim de ficar na nuvem, batendo asinha, tocando harpa, não é? Mas quando eu penso nessa terra totalmente restaurada, e o Senhor aqui conosco, encarnado novamente, de tal maneira que nós vamos vê-lo, tocá-lo. Aí a gente clama Maranata, não clama? Vem, Senhor Jesus, venha rápido, né, para que essas coisas aconteçam, para que esse sonho se torne realidade. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós habitaremos para sempre com o Senhor, novos céus e nova terra, não é? E por que é que eu posso ter certeza? Eu disse que esperança na Bíblia é certeza. Irmãos, 1 aos Coríntios, capítulo 15, é o meu último texto. Abra lá, 1 aos Coríntios 15, não é? Capítulo 15 de 1 aos Coríntios, Paulo está combatendo um ensino errado que estava tendo lá na igreja de Corinto. Veja bem, dê uma olhada no verso 12 de 1 aos Coríntios 15 e você vai ver que ensino errado era esse. Paulo diz, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Qual era o problema na igreja de Corinto? Havia alguns que estavam afirmando que não há ressurreição de mortos, que essa esperança de que nós vamos ressuscitar, de que a morte vai deixar de fazer parte da nossa experiência, não é confiável, isso não é verdade, não é? Então havia alguns que estavam dizendo que isso não era verdade. Então, Paulo está combatendo esse ensino de que não há ressurreição dos mortos. Então Paulo diz, olha, se não há ressurreição dos mortos, então tudo que nós temos é o presente, não é? Esse momento nosso aqui. Paulo diz, olha, se é só isso, nós somos as pessoas mais infelizes, não é? Desse mundo. Mas olha o verso 20. Aí Paulo vai afirmar, verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo diz, olha, de fato Cristo ressuscitou.
Paulo está dizendo, olha, ressurreição de mortos não é uma ficção, não. Paulo diz, já aconteceu uma na história. É fato, Cristo ressuscitou. E Paulo cita aí, nos versos 5 a 8, testemunhas oculares da ressurreição. Dentre estas testemunhas, algumas estavam vivas. Olha o que Paulo diz a partir do verso 5. Olha, ele apareceu a Cefas, apareceu aos 12, depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E Paulo diz, olha, desses 500 aí, alguns estão vivos ainda hoje. Vocês podem ir lá perguntar se eles não viram Jesus ressuscitado, não é? Depois ele foi visto por Tiago. Enfim, Paulo diz, depois eu mesmo o vi. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a ressurreição é um fato histórico, é um fato concreto. Não é uma ficção, algo que você espera, pode acontecer, não pode acontecer. Não, já aconteceu. Já é um fato. Uma só que aconteceu, não é? As outras ressurreições, Lázaro, não é? Aquelas que Jesus operou, aquilo não foi ressurreição nesses termos. Alguns chamam de ressuscitação, não é? Eles voltaram à vida, mas voltaram num corpo mortal. Jesus, quando ressuscitou, ele passou a ter um corpo que não está mais sujeito à morte. Então, esse tipo de ressurreição só aconteceu uma. Mas, olha o que Paulo diz aí no verso 20, não é? Diz que é um fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo aqui está usando uma metáfora da agricultura da época. Primícias eram os primeiros frutos de uma colheita. Então, quando o sujeito colhia os primeiros frutos, então normalmente ele oferecia ao Senhor, né, as primícias. Aqueles frutos, eles eram o sinal, eles eram o sinal de que a colheita acalentada, esperada ao longo de meses, já era uma realidade. Então, é só uma questão de tempo. E os outros frutos virão, é só colher. Fala, Carlinhos. Exatamente, não é? Tanto é que aqueles primeiros frutos o sujeito oferecia ao Senhor como gratidão pela colheita que começou. Ou seja, o fruto do meu trabalho já está aí, não é? Já é uma realidade. Eu já estou colhendo, não é? Não colhi tudo ainda, só colhi os primeiros frutos, mas a colheita já está aí. Então, Paulo, usando esta metáfora, ele está dizendo que a ressurreição é uma colheita. E ela já está aí. A primícia já foi colhida, não é? É só uma questão de tempo. Outros frutos virão, não é? Nessa colheita da ressurreição. Então, é isso que Paulo está dizendo aí no capítulo 15, não é? Agora, para terminar, vejam aí os últimos versos do capítulo 15, verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, né? Assim como o pecado é uma realidade que entrou no mundo, a ressurreição já entrou também, não é? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo, quando é que vai ser a colheita dos outros frutos? Na vinda do Senhor. E então o que vai acontecer? Virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído
todo o principado, todos os inimigos dele serão destruídos, não é? Bem como toda a potestade e poder, a terra totalmente purificada das consequências do pecado, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Qual é o último inimigo que vai ser banido? A morte, né? O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, essa é a esperança cristã, que, segundo Paulo, faz a gente lidar com a morte dos nossos queridos com dor no coração, com tristeza no coração, mas é uma tristeza temperada pela esperança, não é? Ela é temperada pela esperança. A gente chora, tem lágrimas nos olhos, dá saudade dos nossos queridos, mas a gente pode fazer como Jó, não é? Jó prostrou-se em terra e adorou a Deus. E não atribuiu a Deus falta alguma. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então nós podemos bem dizer ao Senhor, porque esse inimigo que hoje causa tanta dor em nós, porque nos separa dos nossos entes queridos, tem os seus dias contados. Você pode falar para a morte: morte, hoje você machuca a gente, mas sua batata está assando. Sua batata está assando. É só uma questão de tempo, morte. Você vai ser banida, você vai ser extirpada da minha experiência. Então, a gente sofre, chora a dor da perda de entes queridos, mas é uma dor temperada pela esperança. Irmãos, que Deus nos ajude a lidar com essa experiência inevitável. Todos nós já tivemos e certamente vamos ter a experiência de sepultar queridos nossos, mas que Deus nos ajude a vivenciar essa experiência temperada pela esperança. Amém?